Bem-vindos a mais um vídeo do Infoguerra Soldados. Hoje irei atender o pedido de um inscrito que sugeriu um vídeo da Guerra da Coreia, ou como eu chamo, Guerra Sem Fim. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se se achar o conteúdo bom. A sua inscrição ajuda bastante no crescimento e desenvolvimento do canal. Informações básicas. A Coreia foi governada pelo Japão desde 1910 até o final da Segunda Guerra. Em 1945, a União Soviética havia declarado guerra contra o Japão, como resultado de um acordo feito com os Estados Unidos, e libertaram o Paralelo 38. Tropas estadunidenses, logo em seguida, se moveram para ocupar o sul da península. Em 1948, como resultado do início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Coreia foi dividida em duas regiões, com governos separados. Representantes da Zona Sul, capitalista de influência americana, e da Zona Norte, comunista de influência soviética, afirmavam, cada um, ser o legítimo governo da Coreia, e nenhum lado aceitava as fronteiras da época como permanentes. O conflito escalou para uma guerra aberta total quando os norte-coreanos, apoiados belicamente pelos soviéticos e chineses, invadiram o sul, em 25 de junho de 1950. Naquele período, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reconheceu isto como uma invasão ilegal e exigiu um cessar-fogo. A 27 de junho, o Conselho da ONU aprovou a Resolução 83, condenando a invasão e despachando uma tropa sob a bandeira das Nações Unidas para restabelecer a paz na Península Coreana. Cerca de 21 países comprometeram forças militares para a missão da ONU, sendo que 88% desses soldados eram, na verdade, americanos. Após 2 meses de guerra, parecia que a Coreia do Sul iria ser sobrepujada pelos norte-coreanos. Contudo, as forças da ONU, compostas principalmente por tropas dos Estados Unidos, detiveram os comunistas no perímetro de Pusan. Em setembro de 1950, os aliados lançaram uma contraofensiva em Incheon e impuseram uma grande revés ao exército da Coreia do Norte. Utilizando de sua superioridade bélica e de recursos, os Estados Unidos e seus aliados continuaram a forçar o recuo dos norte-coreanos até além de suas próprias fronteiras, que levou a China a agir, mandando os seus exércitos cruzarem o rio Yalu, entrando oficialmente na guerra em favor do norte. Isso forçou as forças da ONU a recuar. A intervenção chinesa acabou levando a guerra a um impasse. A cidade de Seul, capital da Coreia do Sul, por exemplo, trocou de mão 4 vezes. Assim, os 2 últimos anos de conflito se arrastaram numa guerra de atrito, com as linhas de frente se mantendo relativamente firmes no Paralelo 38. A guerra no ar, contudo, continuou intensamente disputada. Enquanto os Estados Unidos submetiam as cidades norte-coreanas a bombardeios aéreos constantes, os céus sobre a Península Coreana viram intensos combates, especialmente entre caças a jato, a primeira vez que isso aconteceu na história. Pilotos de todo o mundo comunista lutaram ao lado do norte, enquanto pilotos ocidentais, que são a maioria americanos, apoiavam sul-coreanos. Algumas das maiores batalhas aéreas aconteceram na chamada Alameda dos MiGs, onde dúzias de aviões foram perdidos, por ambos os lados. A luta se arrastou por 3 anos até que, em 27 de julho de 1953, um armistício foi assinado. O acordo firmou a zona desmilitarizada da Coreia, a fim de separar o norte e o sul, e permitiu a troca de prisioneiros. Contudo, nenhum tratado de paz formal foi assinado entre as partes envolvidas, o que faz com que as duas Coreias estejam, tecnicamente, ainda em guerra. Desde então, ambos os países continuam com provocações mútuas e até atos de violência, com os governos nutrindo muita animosidade um pelo outro. Informações de batalha. Os beligerantes de tal guerra eram os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, a Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, China, União Soviética e outros países participantes da ONU. Por incrível que pareça, além de comandantes notáveis como Douglas MacArthur, dos Estados Unidos, e Joseph Stalin, da União Soviética, havia um dos homens mais cruéis da história da humanidade, o chinês Mao Tse-tung.
Em relação às forças, haviam 1.500.000 soldados, sendo 602.902 da Coreia do Sul, 326.863 dos Estados Unidos, 14.198 do Reino Unido e o resto de outros países que participaram. Nos cálculos dos países, vamos dizer, comunistas, havia no total 1.642.600 combatentes, sendo mais de 800.000 da Coreia do Norte, 1.350.000 da China e 26.000 da União Soviética. No final, em relação às baixas, haviam 178.224 baixas nos países da ONU e outros, e 750.000 baixas na Coreia do Norte, China e União Soviética. Houveram também 2,5 milhões de civis mortos. Se precisar de mais informações, visite os links na descrição deste vídeo. Se achou o vídeo confuso, por favor, dê o seu feedback para conseguir melhorar a qualidade. Boa batalha, soldados!